Muito bem, voltamos e vamos seguir aqui no estudo da responsabilidade civil do Estado. No vídeo anterior, nós identificamos que a responsabilidade civil do Estado se dá em relação às pessoas jurídicas de direito público e alcança as de direito privado, se prestadoras de serviços públicos. Daí a conclusão de que a responsabilidade civil do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, extrapola a estrutura administrativa do Estado, uma vez que alcança concessionários ou permissionários de serviços públicos, que são particulares contratados mediante licitação, com a finalidade de que sejam prestados serviços públicos. Esses particulares não integram a administração pública. Tá? Então, daí a noção, a conclusão de que a responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, extrapola a estrutura administrativa do Estado. Nós vimos também que a responsabilidade do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal é, em regra, objetiva, pelo risco administrativo. A teoria do risco administrativo nos informa que o Estado responde pelos danos que eventualmente causar a terceiros, uma vez que a atividade do Estado é uma atividade de risco. Contudo, em caso de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, o Estado não responde, porque essas situações excluem a responsabilidade civil do Estado. Vimos também que a responsabilidade é objetiva, porque basta a demonstração de conduta, nexo e dano. Essa conduta pode ser lícita ou ilícita, pode ser até mesmo uma omissão específica, ok? Não há um juízo de subjetividade da conduta, se houve dolo ou culpa em sentido estrito. Não, basta que haja identificação da conduta e que exista uma relação de causa, nexo, com um dano extraordinário específico sofrido pelo terceiro, ok? Vimos também que no contexto de uma prestação de serviço público indireta, ou seja, num regime de concessão ou permissão, o poder concedente tem responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. O mesmo acontece com um particular contratado, o permissionário ou concessionário. Ele responde também de forma objetiva pela teoria do risco administrativo. Então a responsabilidade aqui é semelhante, ela é igual. O que muda é só no aspecto que primeiro responde o prestador de serviço público e depois o poder concedente. Então a responsabilidade do prestador, então quando eu falo em um dano causado num contexto de prestação indireta de serviços públicos, primeiro responde o prestador do serviço público, o concessionário ou o permissionário, e se o patrimônio não for suficiente, responde o Estado, o poder concedente. Então a responsabilidade, embora a responsabilidade de ambos, do prestador e do poder concedente, seja objetiva pelo risco administrativo, existe essa diferença. Muito bem, essa foi uma breve revisão no que diz respeito àquilo que vimos no vídeo anterior. Agora vamos avançar para a análise do próximo trecho destacado, que é a expressão agentes nessa qualidade. Vamos identificar aí os aspectos mais importantes no que diz respeito ao agente público no contexto da responsabilidade civil nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Vou fechar aqui a câmera. Olha só, a primeira informação importante é no sentido de identificar que a expressão agentes tem que ser lida em sentido amplo, tá, pessoal? Em sentido amplo. O que isso quer dizer? Que agentes para fins de responsabilidade civil é uma expressão que diz respeito a qualquer pessoa que manifesta a vontade da entidade, tá? Que atua em nome da entidade. Ainda que essa atuação seja por tempo determinado e sem remuneração, ainda que seja uma atuação transitória sem ganhar nada por isso, tá bom? Então, é em sentido amplo. A expressão agentes tem que ser lida em sentido amplo quando eu estou falando de responsabilidade civil do Estado. É qualquer pessoa que atua em nome da entidade. Logo, nada mais justo do que imputar à entidade o comportamento desse agente. Então, se o agente atua em nome da entidade, o comportamento tem que ser imputado à entidade. Aí a gente lembra da teoria do órgão, a teoria da imputação, princípio da impessoalidade sobre a ótica do agente. Não é? Então, veja que eu tenho um sentido amplo de agente e esse comportamento do agente será atribuído à entidade, porque ele atua em nome da entidade. Um outro aspecto interessante que é bom destacar é que pouco importa o vínculo que ensejou essa atuação, tá bom? Então ele atua em nome da entidade e atua em nome da entidade em razão de uma eleição. Tanto faz.
Isso não muda nada. Ele atua em nome da entidade através de uma contratação, não muda nada. Designação, nomeação, pouco importa, pessoal. Pouco importa a natureza do vínculo, tá bom? Pouco importa se é precário, como eu disse, se é transitório e sem remuneração, ok? Esse sentido é tão amplo que é possível a responsabilidade civil do Estado até mesmo em relação a um agente putativo, até mesmo em relação a um agente putativo. Veja que até mesmo nesses casos é possível a gente identificar uma responsabilidade civil do Estado. E o que seria o agente putativo? O agente putativo é aquela pessoa que parece que é um agente, mas não é. Ele se comporta como um agente, mas não é um agente, tá bom? Há uma falsa percepção da realidade. O contexto fático faz com que se acredite que ele é um agente, mas na verdade ele não é, tá bom? Então imagine, vou citar aqui um exemplo, alguma pessoa que sem nomeação e sem posse começa a desenvolver as atribuições de um cargo. Ele não recebeu o cargo, não tem nomeação, não tem posse, ele entra em exercício das atribuições do cargo, mas sem passar por uma nomeação e posse. Né? Imagine que eu tenho lá uma pessoa que está aprovada no concurso público, mas não é nomeada, né? O tempo está passando e não é nomeada. Aí o chefe do setor fica louco, tem muito serviço, muito trabalho, ele vai entrar em contato com essa pessoa e diz, vem trabalhar, vem entrar em exercício. Aí ele fala, mas não fui nomeado, não tomei posse, não tem problema não, vem depois a gente conversa. É uma loucura, né? Imagine que isso aconteça. Aí essa pessoa vai trabalhar, lembre-se, sem nomeação, sem posse, é errado, é ilegal, absurdo, né? Cabe responsabilização, bacana, não estou trabalhando isso. Eu estou só falando que essa pessoa foi para o setor público e começou a trabalhar como se servidor fosse. Começou a desenvolver ali atribuições como se servidor fosse. Então, a realidade fática faz presumir que ele é. Então, se essa pessoa, na qualidade de servidor, ainda que ali num contexto de atuação putativa, se ele causar dano a um terceiro, a entidade respectiva, a entidade ali vinculada a este suposto servidor, né, a qual está vinculado esse suposto servidor, essa entidade pública, né, terá que responder. O Estado terá que responder pelos danos causados por esse servidor putativo. Ainda então que eu esteja diante aí de uma situação de agente putativo. Só para você entender o alcance, né, desse sentido amplo da expressão agentes para fins de responsabilidade civil do Estado. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, nós já identificamos que a expressão agente tem que ser lida em sentido amplo e é identificada aí em toda e qualquer pessoa que manifesta a vontade da entidade, ainda que por tempo determinado e sem remuneração. Uma outra característica importante, pessoal, é identificar que o comportamento lesivo, ele, para fins de caracterização da responsabilidade civil, ele dispensa a análise de efetivo exercício. Basta a qualidade de agente. Basta que o comportamento lesivo ocorra em razão da qualidade de agente. Não precisa estar no exercício, não precisa estar trabalhando. Não, hoje não é meu dia de trabalho, eu estou de folga. Não interessa. Se ele está de folga, mas ele se comporta na qualidade de agente e causa dano para alguém, o Estado vai ter que indenizar. Então basta a qualidade de agente. Se o dano ele ocorrer em razão de um comportamento na qualidade de agente, mesmo que o agente esteja de folga, o Estado terá que responder pelo dano. Não precisa demonstrar que ele estava de serviço, tá bom, pessoal? Pensa aí no motorista de uma ambulância. Tá? A pessoa tem um vínculo com a administração pública de motorista. Ele é motorista da ambulância, está de folga, né? É domingo, está de folga. Aí ele resolve ir no supermercado. Aí ele vai lá na garagem da administração pública, pega a viatura e vai fazer compra no domingo. Ele está de folga, ele pegou a viatura. No caminho, ele se envolve em um acidente. Em razão do acidente, alguém morre. A família pode buscar a indenização pela perda dessa pessoa, do acidente, em face do Estado, porque o Estado vai ter que responder. Mas ele estava de folga, mas ele atua na qualidade de agente. Ele só pegou a ambulância
porque ele atua na qualidade, ele tinha acesso à chave, ele tinha acesso à garagem, ele desenvolve o seu comportamento na qualidade de agente. Esse comportamento acaba tendo uma relação de causa com o dano, que é a morte, logo o Estado tem que responder. Tá bom? Então não precisa que a pessoa esteja em exercício. Ah, professor, mas é ilegal, ele pegou a ambulância, é um comportamento legal? Você sabe, responsabilidade civil do Estado objetiva, basta conduta, nexo de dano, não se analisa a licitude da conduta, não se analisa aspectos subjetivos da conduta, se houve dolo ou culpa, entendeu? No que diz respeito ao direito do terceiro de ser reparado, a responsabilidade é objetiva, basta que haja uma conduta, nesse caso houve uma conduta na qualidade de agente, tá bom? Pessoal, tem muita decisão na jurisprudência envolvendo, por exemplo, policiais que estavam de folga, mas utilizando o veículo da corporação, aí verificou-se ali a ocorrência de um dano através desse comportamento, o Estado teve que indenizar, a arma da corporação, mesmo estando de folga, né, contextos aí de lesão, o Estado teve que indenizar, às vezes a mera farda, situações em que estavam fardados, né, identificando-se como policiais, estavam de folga e mesmo assim foi reconhecida a obrigação do Estado, tá bom? Então não precisa de identificar o exercício, né, tá? Não precisa estar em exercício, basta que o comportamento seja na qualidade de agente. Essa qualidade de agente, pessoal, é identificada muitas vezes em um cargo, um emprego ou função, tá bom? Tanto faz. Nós já sabemos que a natureza do vínculo não é determinante para a caracterização desse sentido de agente para fins de responsabilidade. Nós já vimos isso. Aqui é só para você entender que essa qualidade ela pode estar identificada num cargo, num emprego ou numa função. Tá? Você sabe, vamos aqui só recordar. O cargo é um vínculo próprio dos servidores públicos, né? É um vínculo legal, eu tenho ali servidores efetivos ou comissionados que submetem aí ao vínculo do cargo público. Eu identifico aí a qualidade de agente nesse vínculo de cargo, tá bom? Normalmente é um vínculo, em regra, né? É um vínculo que se estabelece por tempo indeterminado, é um vínculo remunerado. Então eu tenho aqui a qualidade de agente identificado nesse cargo e nas atribuições que são próprias desse cargo. É possível também que eu identifique a qualidade do agente no emprego, seja um emprego público, né, porque eu tenho ali uma pessoa contratada pela administração pública, assim entendida, uma entidade pública instituída como pessoa jurídica de direito privado. Então eu penso aí numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, quando contrata pessoal, contrata pelo vínculo do emprego, o vínculo é seletista, tá bom? Mas é possível também te identificar aí uma relação entre privados mesmo, né, sem a participação de uma entidade pública de direito privado, né, como, por exemplo, uma concessionária de serviço público contratando o seu funcionário, uma relação também de contrato, né, um contrato regido pela CLT, é uma relação de emprego, uma relação contratual. Então é possível identificar a qualidade de agente para fins de responsabilidade civil, aqui nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, também no vínculo de emprego, essa qualidade identificada no vínculo de emprego. Por fim, a gente pode identificar a qualidade num vínculo de função. A função é um vínculo mais precário, né? Você consegue identificar, por exemplo, de uma forma bem pontual designações para mesário, para o jurado. Veja que é um vínculo bem precário, bem pontual, bem transitório, né? O mesário não recebe, ele vai trabalhar ali um dia ou dois na eleição, ou então o jurado ali no conselho de sentença vai atuar, né, de forma bem pontual também, não vai receber para isso. É uma designação, uma função de Estado que é desenvolvida por esse particular em regime de designação. Em qualquer desses casos, pessoal, em qualquer desses casos, né, eu identifico atribuições que qualificam o agente para fins de responsabilidade civil do Estado. Caso qualquer pessoa, né, verificada em algum desses contextos gere dano para terceiro. Então, se a pessoa, qualquer uma pessoa, né, que manifesta a vontade da entidade, identificada aqui a sua qualidade de agente em qualquer um desses vínculos e que tenha gerado dano para terceiro, haverá aí o dever de responsabilidade
de responsabilização civil do Estado, tá bom? Então está aí a identificação dos aspectos mais relevantes no que diz respeito à expressão agentes, né? Com um complemento nessa qualidade, a gente viu aí, identificou os aspectos mais importantes, você já sabe. A gente segue para analisar mais um trecho do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. A gente volta já.